Olá, Roberto, tudo bem? Érica, a médica da equipe vermelha. Resolvi gravar esse vídeo para poder te falar sobre algumas coisas que a gente podia deixar como protocolo estabelecido para atendimento das nossas gestantes, de forma que a gente possa assisti-las da melhor forma possível, certo? Eu sei que na nossa unidade nós temos médicos e nós temos enfermeiras que acabam conduzindo a gestante de uma forma diferente, mas tudo que eu estou falando para você foi baseado em evidência científica. Então, toda essa apresentação que eu fiz, ela foi baseada nos protocolos da maternidade escola, é, nos protocolos da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e também de algumas condutas, né, durante a minha faculdade e durante o tempo que eu estou trabalhando como médica, eu acabei colocando dentro da minha prática. E eu gostaria que a gente pudesse compartilhar e falar na mesma linguagem para poder atender essa gestante, tá certo? Essa apresentação, na verdade, ela é mais voltada para o interno, para o estudante de medicina, porque tem muita coisa aqui que é mais da área médica. Mas a parte que a enfermagem também pode vir, eu vou te compartilhar, certo? Então, a primeira coisa é o seguinte: é importante, né? Teoricamente, a gente tem que focar no início precoce da gestação. Então, o ideal seria que, se todas as nossas áreas elas fossem cobertas de agentes comunitários de saúde, a gente tinha que captar todas as mulheres que estão grávidas ou que estão, né, com indício de gravidez, para ir até a unidade, fazer o teste de gravidez e iniciar o pré-natal. Na nossa unidade, como é que funciona? A primeira consulta pré-natal é contigo, e as próximas a gente faz a divisão, dependendo também se aquele pré-natal é de alto ou de baixo risco, certo? Teoricamente, pela Organização Mundial da Saúde, a gente tem que fazer no mínimo 6 consultas pré-natais. Então, uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre, 3 no terceiro trimestre, certo? Só que eu gosto de seguir as recomendações do Ministério da Saúde, se possível, claro, porque vai depender muito da questão da nossa agenda. E como é que o Ministério da Saúde recomenda? Ele recomenda consultas mensais até a 28ª semana, consultas quinzenais da 28ª até a 36ª semana de gestação e consultas semanais da 36ª semana de gestação até o termo. Na unidade, quando a gestante chega com 40 semanas e ela não apresenta contração, rompimento de bolsa de líquido amniótico espontâneo, eu particularmente encaminho essa gestante via emergência da MEAC para eles poderem avaliá-la e ver se a indicação dela vai ser induzir o trabalho de parto ou vai ter que ser esperar, enfim, eu já dou a responsabilidade para o pessoal da obstetrícia, certo? Então, quando ela chega com 40 semanas, não tem contração, não tem nada, não teve o bebê ainda, eu encaminho para a MEAC, tá certo? Com relação à questão dos testes, né, a gente tem na unidade o TIG, que é aquele teste imunológico da gravidez, que é o teste de urina, ou beta-HCG. Se não me engano, eu e você, nós podemos solicitar esses exames. Então, se tiver uma gestante que tem um comportamento sexual desprotegido, né, e que, na visão dela, ela pode estar grávida, ou a gente acha que ela pode estar grávida, a gente orienta ela a fazer ou o TIG ou o teste do beta-HCG, certo? Com relação à questão das medicações, isso daqui eu acho que a gente poderia padronizar, porque isso daí realmente é muito importante, tá certo? O ácido fólico. O que a gente tem no posto é o comprimido, então é aquele comprimido de 5 miligramas. Então, como é que a gente faz? A gente, na hora que a gente identifica que aquela gestante é gestante mesmo, a mulher está grávida, a gente inicia de cara o ácido fólico. E a gente vai permanecer com esse ácido fólico até 12 semanas de gestação, tá certo? Por quê? Porque esse ácido fólico ele é uma profilaxia para evitar defeitos de formação do tubo neural, lá na embriogênese, né? Quando a gente tinha aquelas aulas de anatomia, lá nos primeiros
semestres da graduação, a gente sabe que o ácido fólico ele tem essa função. Então, a gente vai prescrever para essa gestante no momento que ela chegar até 12 semanas, tá certo? Quando ela estiver completando 13, 14 e ela estiver em uso de ácido fólico, a gente pode suspender o ácido fólico, certo? Com relação à questão do sulfato ferroso, a gente tem na nossa unidade disponível o sulfato ferroso que tem 40 miligramas de ferro elementar. Se essa paciente não tiver anemia, o que é anemia na gestação? É uma hemoglobina abaixo de 11, tá certo? Só para reforçar que na gestação, a hemoglobina ela tem um corte menor. Porque geralmente, né, quando a gente aprende na graduação, a hemoglobina abaixo de 12 em mulheres é anemia. Mas na gestante existe a chamada anemia fisiológica da gestação. Então, o corte de hemoglobina ele é menor. Teve algumas enfermeiras que chegaram para mim dizendo: ah, doutora, ela está com anemia, porque ela está com uma hemoglobina de 11,2. Não, ela não está com anemia. O corte de hemoglobina é o quê? Abaixo de 11. Se ela estiver com 10, se estiver com 10,5, o ideal seria me comunicar para a gente avaliar em conjunto como é que a gente ia tratar essa anemia dela. Mas se ela estiver com uma hemoglobina acima de 11, fica tranquilo. Independente se a gestante tem anemia ou não, a gente tem que fazer o sulfato ferroso. O sulfato ferroso vai do início da gestação até 3 meses após o parto. Por quê? Porque no parto ela vai sangrar, seja parto cesáreo, seja parto normal. Então, para evitar a anemia pós-gestacional, ou seja, no puerpério, a gente recomenda o uso do sulfato ferroso até 3 meses após o parto, tá certo? Então, o sulfato ferroso ela vai usar por pelo menos 1 ano, beleza? Existem algumas gestantes da nossa unidade que têm uma condição financeira melhor, que acabam usando suplementos vitamínicos, que são o Materna e a gente tem o Natele também. São os que geralmente eu indico. Como é que essa gestante toma? Ela toma o Materna, um comprimido ao dia, ou o Natele também, um comprimido ao dia. O Materna e o Natele já têm as concentrações ideais de ferro e de ácido fólico. Então, se a gestante optar por comprar esses suplementos, a gente nem precisa se preocupar em prescrever para ela ácido fólico ou sulfato ferroso, porque ela já vai estar usando, certo? E só para reforçar contigo, Roberto, quando a gente for prescrever o sulfato ferroso, essa gestante tem que tomar um comprimido ao dia, de preferência meia hora antes das refeições, que aí ela pode escolher ou café, ou almoço ou jantar. Eu geralmente recomendo café para ela não esquecer. E se ela puder tomar com suco de laranja ou acerola, o ferro ele é melhor absorvido. Aí a gente orienta. Se a gestante chegar para você, Roberto, e falar: olha, doutor, eu não estou conseguindo tomar ferro porque está me dando muita questão gástrica, eu estou com muita diarreia, você pode oferecer para ela o Materna, mas aí você vai explicar que é pago, ou então você vai dizer para ela tomar esse ferro junto da refeição. Então, quando ela estiver comendo o almoço dela, ela bota o comprimido ferro junto para ser absorvido. O ideal não é dessa forma, mas se ela tiver uma intolerância muito grande, para ela não deixar de tomar o ferro, essa é a opção que a gente tem para passar para ela. Essa vitamina D, isso aí é uma recomendação que ainda não é tão fortificada, então eu nem passo, tá certo? Eu só passo mesmo ácido fólico e sulfato ferroso. Pronto. Essa parte eu acho que a gente já conversou bem direitinho. Com relação à questão a esses profilaxias específicos, isso aqui já é mais conduta médica mesmo. Se você quiser, em uma outra oportunidade, de forma presencial, inclusive, eu posso te explicar a respeito. E com relação às vacinas, eu acho que é importante ressaltar umas coisas, tá certo? É o seguinte: toda gestante, após 20 semanas, ela tem que tomar a vacina antitetânica. Qual é essa vacina antitetânica? É a chamada DTPA. A DTPA, ela pega quem? Ela pega difteria, tétano, o P de pertussis, né, que é qualquer luxe, e ela é uma vacina acelular, certo? Por isso ela é recomendada na gestação. Todas as gestantes têm que tomar essa vacina após 20 semanas. Todas. Ah, doutor, ela teve um bebê há 1 ano atrás. Tem que tomar nessa gestação também, tá? Então, até aqui eu coloquei, ó, eu acho que eu não. Ó, toda gestante deve receber DTPA a partir de 20 semanas de idade gestacional.
tá certo? Existem algumas situações que o pessoal da sala de vacina, eles estão mais cientes, certo? Porque, pelo menos, a orientação que eu tinha recebido e visto das outras enfermeiras é que quando vocês fazem o pré-natal, vocês já encaminham essa gestante para a sala de vacinação, porque tem as enfermeiras que são especializadas em vacina lá. Então, elas já conhecem esses protocolos. Mas só para você ter noção, a partir da 20ª semana, essa gestante tem que tomar DTPA. Então, você cobre e você cheque no cartão pré-natal se ela tomou essa DTPA. Com relação à questão da hepatite B, já é diferente. Por quê? Porque aí a gente vai ter que ver no cartãozinho dela. O pessoal lá da sala de vacina vê se ela tem os registros das vacinações anteriores, porque são 3 doses da vacina da hepatite B, ou se ela não tem. Se essa gestante não tem registro da vacina da hepatite B, o que é que eu faço? Eu peço o anti-HBS, tá certo? Que é aquele anticorpo que a gente usa para ver se pegou a vacina, certo? E se esse anti-HBS vier negativo, o que eu oriento? Essa gestante tomar as 3 doses da hepatite B a partir do primeiro trimestre. Na verdade, após o primeiro trimestre. Tá certo? Essa gestante, depois que ela completar o primeiro trimestre, ela pode tomar uma dose, depois de um mês, outra dose, depois de 6 meses, a outra dose. Tá certo? E com relação à questão da influenza, toda gestante também tem que receber. E, mais recentemente, com a pandemia de Covid, e que provavelmente a gente vai ter que sempre revacinar as pessoas, né? Vamos ver isso daqui a alguns anos, como é que vai ficar. A gente tem que orientar a vacinação da Covid também. O intervalo entre as vacinas tem que ser pelo menos entre 15 dias. Então, se a paciente tomou a vacina da Covid, depois de 15 a 30 dias que ela vai tomar a vacina da influenza. Tá certo? E quais são as vacinas que eu queria só que você frisasse isso comigo também, que a gente não pode dar durante a gestação, de jeito nenhum. A gente não pode vacinar a paciente contra sarampo, rubéola, cachumba, que é a tríplice viral, nem com a varicela, febre amarela e o HPV. Por quê? Porque essas vacinas, elas são de vírus atenuados, certo? E, assim, existe um risco de afetar o bebê. Então, a gente não recomenda a vacinação delas durante a gestação para essas vacinas. Se a gente identifica no cartão de vacina que ela precisa tomar, ela vai tomar depois da gestação. Mas na gestação não pode, tanto que eu coloquei em negrito aqui para a gente ficar atento, beleza? Pronto, então vamos ver aqui a próxima. Com relação à questão dos exames laboratoriais, no nosso sistema, no FastMedic, a gente já tem todo o protocolo. Então, basta clicar lá e pedir o exame, tá certo? O que é que não tem nesse protocolo de primeiro trimestre? Não tem o anti-HBS. Eu gostaria que a gente tentasse colocar o anti-HBS, tá certo? Então, se você lembrar nas suas consultas pré-natais de colocar o anti-HBS, isso vai ser bom para mim. Por quê? Porque se na próxima consulta que eu tiver com ela, eu identificar que essa gestante não tem registro de vacinação, ela não sabe se tomou, se ela já me vem com anti-HBS negativo, eu já encaminho ela para tomar a vacina da hepatite B. Então, se a gente puder incluir o anti-HBS, eu acho que seria interessante. Lembrar que na gestação é uma oportunidade também para a gente fazer o exame do Papa Nicolau. Então, se aquela gestante nunca fez o exame de Papa Nicolau, ou já tem 2, 3 anos que ela já deixou de fazer, você pode orientar e você pode sim coletar. Tanto que é uma recomendação do Ministério da Saúde, tá certo? Esses outros exames aqui, eles são pedidos por mim mesma, dependendo se aquela gestante tem uma hipertensão crônica, ou se aquela gestante tem um hipotiroidismo, ou se ela tem um fator de risco para algum outro tipo de doença, aí esses em vermelhinho são os que geralmente eu peço. Mas pré-natal de risco habitual, basta a gente colocar todos aqueles que estão no protocolo do próprio FastMedic e, se possível, adicionar o anti-HBS, tá certo? Isso do primeiro trimestre. Lembrando que primeiro trimestre ele vai no momento que você viu que a mulher está grávida até 14 semanas de gestação, tá certo?
Quando essa mulher passa para o segundo trimestre, a gente também tem que solicitar alguns exames. Isso, o exame de sangue, tá certo? Porque eu já vou falar da ultrassonografia. E quais são os exames de sangue de segundo trimestre que a gente tem que solicitar para essa gestante? Vai depender. A gente pode solicitar o antitoxoplasma, que é o toxoplasmose IgM e IgG. Isso se a gestante for susceptível à toxoplasmose. Por quê? Porque a gente sabe que se essa gestante for IgM não reagente e IgG não reagente, ela tem uma chance de ter toxoplasmose na gestação. Então, qual que é a nossa orientação? Isso lá no primeiro trimestre a gente já consegue ver isso. Tá certo? Qual é a nossa orientação quando a gente identifica isso? A gente tem que orientar medidas dietéticas. Como é que eu faço? Eu falo para a gestante, ó, evitar ficar perto de gato, evitar ficar perto de caixa de areia. Por quê? Porque o gato, ele é o reservatório do toxoplasma. Então, se ele faz xixi, se ele faz cocô e aquela gestante pega aquela caixa de areia, cuida de gato, não lava a mão direito, bota na boca, ela pode contrair o parasita. Né? Então, nesse caso, eu oriento a ficar mais afastada de gato, cachorro até que não, porque ele não é reservatório, é mais gato, e também, quando for lavar os alimentos, tentar lavar eles em água corrente, não precisa colocar em água sanitária, não precisa fazer nada disso. Então, se for comer uma fruta, em vez de ficar pegando a fruta sem lavar, lava ela em água corrente direitinha, o alface, o tomate, as verduras, é só essa orientação, tá certo? Se no primeiro trimestre a gente identifica que aquela gestante é susceptível à toxoplasmose, quando ela chegar no segundo trimestre, a gente também tem que pedir de novo a sorologia para a toxoplasmose, porque ela pode ter contraído. E aí eu só vou saber como, se eu pedir o exame. Érica, a gestante chegou com IgG reagente, IgM não reagente. Isso significa dizer que essa gestante é imune, né? Ou seja, não há necessidade de pedir o toxoplasma, certo? O IgM e IgG no segundo trimestre. Isso vai depender se essa gestante é susceptível ou não. Se você tiver alguma dificuldade para entender o que é susceptível, o que é imune, o que é isso, o que é aquilo, só entrar em contato comigo que eu te explico melhor, tá certo? Outra coisa muito importante que eu acho que a gente tem que frisar bem é esse aqui, ó, é o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose. Toda gestante entre 24 e 28 semanas, frisando, tem que estar nessa faixa de gestação. Se pedir antes, não dá certo, se pedir depois, já perdeu o prazo. Tem que ser entre 24 e 28 semanas, a gente tem que pedir essa curva glicêmica. Aonde é que a gente acha no FastMed esse TOTG? A gente acha na parte escrito pré-natal, avaliação complementar. Aí você clica lá e aparece curva glicêmica, 2 dosagens. Aí você aperta naquilo ali, tá certo? E solicita. Só que lembrar, a gestante tem que estar entre 24 e 28 semanas. Como é que eu oriento a gestante, se caso eu tiver que solicitar? Eu digo para ela, digamos que ela está com 20 semanas e ela vai fazer 24 daqui 4 semanas. Aí eu falo com ela, ó, daqui um mês, um dia tal, você vem até a unidade e colhe o exame. Eu já coloco direitinho a data para ela, para não ter erro, tá certo? Porque se a gente for deixar a gestante assim, vem daqui e faz qualquer momento, a gente pode perder esse prazo de 24 e 28 semanas. E tem que pedir no segundo trimestre, sempre, tá certo? Beleza. Gestante passou do segundo trimestre, que vai de 14 semanas até 28 semanas, né? Entrou no terceiro. Quando ela entra no terceiro, a gente também tem que pedir outros exames de sangue. Como é que chama? No nosso protocolo lá do FastMedic, a gente tem os exames de terceiro trimestre. E eu avaliei, são exatamente esses aqui que a gente pediu. Então, a gente solicita e tá tudo certo. Beleza? Pronto. Então, isso daqui é de exame laboratorial. Espero que tenha ficado claro para a gente não deixar passar nada dessas gestantes, tá bom? Com relação à ultrassonografia, aí eu já não sei, Roberto, se você pode pedir ou se necessariamente o médico tem que pedir. Mas só para você ficar sabendo de uma coisa, tá certo? Primeiro, quando essa gestante chegar para você e ela falar assim, ó, doutor, eu não faço a mínima ideia de quantas semanas eu acabei de engravidar, qual é o ultrassom que você vai pedir primeiro? É o chamado ultrassom transvaginal, tá certo?
O ultrassom transvaginal a gente pede no momento do diagnóstico. E qual é o objetivo da ultrassonografia transvaginal? É a gente avaliar se aquela gestante está com saco gestacional implantado, se a vesícula vitelínica foi formada e se o embrião está bonitinho, batendo o coração dele, certo? Só que se essa gestante fizer digamos que ela faz essa ultrassonografia transvaginal com menos de 4 semanas. O ultrassom transvaginal dela não vai mostrar embrião. O ultrassom transvaginal dela vai mostrar só o saco gestacional. Por quê? Porque existe uma ordem de crescimento das coisas na embriogênese. Então, primeiro, a gente tem o saco gestacional. Se você quiser depois e tiver interesse, eu te mostro no ultrassom para a gente identificar o saco gestacional, tá certo? Depois, quando ela tem 5 semanas, certo? Você já começa a observar isso no ultrassom, que é a chamada vesícula vitelínica, certo? Quando ela vem com 6 semanas, você já começa a enxergar o embrião. E quando ela tem entre 6 e 7 semanas ou mais, a gente já começa a observar batimento cardíaco no embrião. Então, se a gestante chegar para você falando, Roberto, eu fiz o ultrassom e eles não viram o batimento do bebê. Se você observar que ela está com 5, 6 semanas, você vai tranquilizá-la. Você vai dizer, olha, é porque você fez esse ultrassom muito novinho, o bebê ainda está muito novinho e a gente não conseguiu ouvir o batimento do bebê porque o coração ainda não foi formado, entendeu? Então, até é uma forma de você tranquilizar a gestante se eu não estiver na unidade no momento, tá certo? Outra coisa, quando essa gestante completa vai para o primeiro trimestre, está entre 11 e 13 semanas e 6 dias, o ultrassom que a gente pede é esse ultrassom aqui, que a gente chama de ultrassom de primeiro trimestre, que é o ultrassom pélvico, que o cara vai lá na barriga dela, ali na região hipogástrica, e vai passar o ultrassom. Para que a gente pede esse ultrassom de primeiro trimestre? Para, primeiro, datar a gravidez, tá certo? Então, a gente data a gravidez a partir dessa medida que é o chamado CCN, que é o comprimento cabeça-nádega, certo? O comprimento cabeça-nádega, só um minutinho, para a gente poder dizer que aquela gestante realmente está com tantas semanas de gestação, a gente tem que entender que aquele comprimento cabeça-nádega, se não me engano, ele tem que estar, eu estou até checando aqui, ele tem que estar entre 45 a 84 milímetros. Eu acho que eu já te falei uma vez daquela gestante que tinha cardiopatia, não é isso? Que eu falei para você, porque tem muita gestante lá, o Roberto, que vai trazer o ultrassom dela de primeiro trimestre, que vai estar escrito assim, feita a realização do ultrassom, idade gestacional de 6 semanas e 5 dias, e aí o médico vai colocar numa das partes ali do ultrassom. CCN, ou comprimento cabeça-nádega, de 30 milímetros. Se você observa que aquele valor de comprimento cabeça-nádega não está entre 45 e 84 milímetros, isso significa dizer que aquela idade gestacional daquele ultrassom provavelmente não é correta, tá certo? Então, nesse caso, o que acontece? O melhor ultrassom para a gente tomar como base as referências do nosso cálculo de idade gestacional é aquele ultrassom que é feito no primeiro trimestre, aonde o comprimento cabeça-nádega, que você for observar lá, esteja entre 45 e 84 milímetros. Aí, se o comprimento cabeça-nádega estiver nessa faixa e o ultrassonografista colocar idade gestacional compatível, sei lá, com 7 semanas e 5 dias, ótimo. Então, é esse ultrassom que a gente vai tomar como base para calcular a idade gestacional. Por que eu estou te dizendo isso, Roberto? Porque se essa gestante faz o ultrassom, o primeiro dela, digamos, for só lá no segundo trimestre, quando ela tiver, sei lá, 20 semanas, aquela idade gestacional do ultrassom, ela não vai ser tão fidedigna, certo? Por quê? Porque na medicina a gente sabe que existem alguns marcos importantes do estágio de formação do bebê que a gente tem certeza que ele tem aquela idade gestacional. Tanto que quando a gestante chega para mim e me diz assim, doutora, eu estou com 36 semanas, aí eu vou olhar o ultrassom dela, o morfológico, né, de terceiro trimestre, aí eu vejo
vejo que realmente o médico colocou lá 36 semanas, mas quando eu vou calcular a idade gestacional dela a partir do primeiro ultrassom, aquele do comprimento cabeça-nádega de 45 a 84, e eu vejo que ela está, na verdade, com 32, aí eu já digo para ela, ó, esse ultrassom que você fez, ele é um ultrassom para ver outras coisas. Para ver a idade gestacional, foi esse primeiro ultrassom. Então, na verdade, você está aí com 32, entendeu? Se eu fiquei um pouco confusa, se você não entendeu direito, por favor, me pergunte, porque a gente tem que ter um parâmetro para a gente poder calcular a idade gestacional, porque se ela for numa consulta minha, eu falar que ela está com 32, e for na sua, e você dizer que ela está com 37, então, assim, a gente não vai conseguir chegar no consenso. Então, essa parte da ultrassonografia ela é muito importante, tá certo? Agora, indo para a segunda parte, o ultrassom morfológico. A gente faz entre 18 e 24 semanas, e ele serve para a gente estudar a morfologia do bebê, para ver né, se a cabeça dele está bem formada, se o abdômen dele está fechadinho, se a caixa torácica está ok, tá certo? E a gente também tem ultrassom obstétrico, que a gente faz entre 32 e 38 semanas. Esse ultrassom obstétrico a gente faz para avaliar o quê? O índice de líquido amniótico, para ver se aquele bebê ele não é oligodrâmino, se ele não é polidrâmino, o peso do bebê também, a apresentação fetal, se ele é cefálico ou se ele é córmico, né? Então, assim, a gente solicita basicamente esses ultrassons. Só para reforçar contigo, o Roberto, porque você vai ter algumas vezes que eu vou estar solicitando ultrassom de primeiro trimestre, e aí eu vou falar assim, ultrassom de primeiro trimestre com medida da translucência nucal. Que diacho é essa translucência nucal? Essa translucência nucal é uma medida que a gente faz no ultrassom para avaliar se aquele bebê ele tem chance de ter síndrome de Down, síndrome de Edwards, certo? Essas síndromes, tá certo? Se a gente identifica que a translucência nucal dele é maior do que 2,5 milímetros, se não me engano, eu vou ter que confirmar isso, a gente encaminha para o pré-natal de alto risco para eles poderem continuar a investigação, né? Porque ele pode ter algum problema aí de síndrome de Down e tudo, tá certo? Então, a gente faz essa medida. Ok? Essas indicações de Doppler aqui, isso aqui é para o médico mesmo, tá certo? Com relação à questão da anamnese da gestante, aí eu acho que a história que eu faço, não sei se é a mesma que a sua, tá certo? Mas, assim, uma boa história obstétrica tem que ter, no mínimo, a idade da paciente, a idade gestacional dela, os exames, certo? As medicações que ela está fazendo uso e as queixas que ela tem e as condutas que a gente vai fazer no dia. Eu vou orientar ela com relação à questão das medidas de higiene, porque ela é susceptível a tóxico, vai ter que estar lá escrito na conduta. Eu solicitei exames de primeiro trimestre, eu encaminhei a sala de vacina, eu orientei sobre a pandemia do Covid, eu disse para ela que ela tem que usar repelente porque a gente está numa endemia de dengue. Tudo isso tem que estar registrado, tá certo? Outra coisa também importante, que é muito importante a gente perguntar para ela, é sobre a questão das comorbidades, porque eu estou pegando muita gestante na nossa unidade que ela é hipertensa crônica, que tem hipotiroidismo, que é diabética. Então, Roberto, se você flagrar qualquer gestante que tenha uma comorbidade, o ideal, na verdade, é você me comunicar para eu poder fazer essa consulta médica o quanto antes. Por quê? Porque, por exemplo, chegou ontem uma gestante da nossa área que ela era hipertensa crônica e ela estava usando losartana. E a conduta foi mantida, losartana, mas não pode, losartana é teratogênica. Se ela usar losartana no primeiro trimestre, o bebê pode nascer com defeito. Por quê? Porque a gente tem que modificar a medicação dela. Então, se essa gestante chega com losartana, automaticamente essa losartana ela tem que ser modificada pela metildopa. Então, qual é o antihipertensivo usado na gestação? Metildopa, só. É metildopa ou nifedipino, só que a gente não tem nifedipino na nossa unidade, a gente só tem a metildopa. Então, a gestante chegou para você, tá usando enalapril, captopril, losartana,
diabo que for de medicamento de pressão, tem que mudar na hora para metildopa. A gente pode fazer um comprimido de 12 em 12 horas, ou um comprimido Algis, vai depender aí da avaliação dela. E a gente vai ter que pedir um mapa, né, para ela poder fazer as medidas da pressão e trazer para a gente nas próximas consultas. Mas, assim, não pode deixar passar isso. Gestante hipertensa tem que usar metildopa, tá certo? Porque essas outras medicações, elas podem dar dano no bebê, tá certo? Outra coisa importante também com relação à questão da gestação. Qual é a medicação que alivia dor de cabeça na gestante? Paracetamol. A gente não pode usar dipirona. Dipirona é categoria D em gestante, tá certo? A gente não usa dipirona para gestante, a gente usa paracetamol. Ai, eu tô com muita dor de cabeça, como é que eu faço? Em vez de dar um comprimido de paracetamol de 6 em 6 horas, a gente pode dar 2 comprimidos de paracetamol de 6 em 6 horas. Se ela tiver muita dor de cabeça, mesmo assim, aí você vai ter que encaminhar para reavaliação médica, porque aí eu vou ter que entender por que ela está com essa dor de cabeça. Tá certo? Outra coisa importante também, paciente chega, tem muita paciente que engravida e que está usando antidepressivo, fluoxetina, citalopram. A gente sabe que o antidepressivo que é indicado, ou ansiolítico, né? Que ele tem essas duas funções, que é indicado para gestação é quem? A sertralina. Porque esses outros podem dar defeito no bebê. Então, você identificou que a gestante está usando alguma medicação antes de engravidar, você avisa para mim, ou você já faz essa troca, porque realmente a gente não pode deixar passar essas condutas, tá certo? Então, primeiro, paciente chegou tomando antihipertensivo antes da gestação, em primeiro lugar, ela é gestação de alto risco, em segundo lugar, vamos mudar para metildopa. Ponto final. Paciente chegou com dor de cabeça, não é para dar dipirona, é para dar paracetamol, tá certo? Beleza. Então, essa parte aí eu acho que foi. Deixa eu ver aqui. Com relação ao exame físico, eu queria também combinar contigo, se você tiver um tempo, para eu te mostrar como é que a gente calcula a altura uterina. Você deve ter aprendido na faculdade que a medida da altura uterina a gente faz como? O zero, né, lá da fitinha, a gente fixa na sínfise púbica, que é aquele ossinho, tá certo? Ali da região hipogástrica da gestante, e faz as manobras de Leopold para achar ali o fundo do útero e mede a altura uterina. Eu estou percebendo que, por exemplo, dependendo da enfermeira ou do enfermeiro que está fazendo pré-natal, as alturas uterinas, elas estão assim, a minha está dando 32, a do enfermeiro está dando 37, e tipo assim, a gente tem que padronizar essa medida da altura uterina. Se você quiser e tiver alguma dúvida, eu posso te mostrar como é que a gente faz essa padronização, para a gente tentar falar na mesma linguagem, tá certo? Outra coisa também que é muito importante, dependendo do cartão pré-natal, eles perguntam sobre isso aqui, ó, a apresentação do bebê. A apresentação do bebê são só 3. Ou esse bebê está de cabeça para baixo, que é a apresentação cefálica, ou ele está de bunda para baixo, que é a apresentação pélvica, ou ele está de ombro para baixo, que é a apresentação córnica. Como é que a gente vê isso? Pode ser pelo ultrassom e pode ser pela palpação, que é as chamadas manobras de Leopold. Se você tiver dúvida sobre as manobras de Leopold, não se recordar muito bem como é que faz, me chama que a gente marca um dia para pegar uma gestante e eu te ensinar e a gente padronizar essas palpações, tá certo? Sobre a questão do batimento cardíaco, tem muita gestante que vai no posto porque quer ouvir o bebê. Só que a gente tem que avisar para ela que o sonar, ele só funciona a partir de 12 semanas. Mas, assim, é muito difícil com 12 semanas achar. Eu, geralmente, consigo ali com 15, 16, 18, tá certo? Mas, teoricamente, com 12 era para a gente ouvir. E qual é o batimento ideal do bebê? É de 110 a 160 batimentos por minuto, tá certo? Então, se ele tiver abaixo disso, se ele tiver muito acima disso, é uma indicação de que ela tem que ir para emergência, tá certo? Emergência da maternidade escola, para eles fazerem um exame, que é a cardiotocografia, e avaliar por que ele está tendo essa desaceleração ou essa aceleração, beleza?
Pronto. E movimentação fetal é a partir de 18, 20 semanas. Então, se a gestante chegar lá com 12 semanas, falar, eu não estou sentindo ela, eu não estou sentindo o movimento do bebê, tranquiliza. Por quê? Porque ela só vai conseguir observar o movimento do bebê entre 18 e 20 semanas. Beleza, essa parte aqui eu acho que já deu. Aqui, eu acho que seria ideal a gente preencher esses gráficos, certo? Até para a gente ver se a curva de altura uterina dela está entre, né, o percentil 10 e o percentil 90, e também esse gráfico de acompanhamento nutricional. É sempre importante a gente, toda consulta, saber o peso daquela gestante e a altura dela, que é sempre a mesma. A gente faz a medida, peso dividido pela altura ao quadrado, encontra o IMC e coloca nesse gráfico, para a gente entender se ela é baixo peso, se ela está com um peso adequado, que o ideal é ela estar seguindo essa curva, se ela é um sobrepeso ou se ela é uma obesa. Porque se ela estiver aqui em cima, sobrepeso, obesidade, aí a gente tem que, né, falar para ela, fazer atividade física, pelo menos 30 minutos de segunda a sexta, dizer para ela também que ela tem que ficar parando de comer besteira, enfim, essas coisas, tá certo? Essas orientações nutricionais que a gente faz, e, se possível, encaminhar para a nossa nutricionista, que é a Suzane, tá certo? Da unidade. Com relação à questão do cálculo da idade gestacional, eu particularmente gosto de usar aquele site que eu falei para você. Você digita no Google calculadora de idade gestacional, FetalMed, depois eu te mostro. E aí lá você consegue calcular a idade gestacional, ou a partir do primeiro ultrassom, lembrando que o primeiro ultrassom é aquele que tem comprimento cabeça-nádega de 45 a 84 milímetros, e aí você vê lá a idade gestacional e calcula, ou então você pode fazer pela data da última menstruação, mas a data da última menstruação vou te falar a verdade, é algo assim, que é da memória da paciente, depende se a menstruação dela era regular, irregular, se ela estava usando anticoncepcional e não, então é meio assim, né? Mas tem jeito de calcular. Pelo menos quando a gestante chega para você, ela não vai estar com ultrassom. Então, nesse caso, você calcula a idade gestacional pela data da DUM, né? Que é a data da última menstruação. Tá certo? Outra coisa também, se você observar nessa gestante que ela possui alguma dessas doenças aqui, você seria de forma interessante me comunicar ou encaminhar para a doutora Ieda, que é a nossa ginecologista obstetra da unidade, porque aí realmente essas gestantes, elas são consideradas gestantes de alto risco, tá certo? E aí ela vai ser acompanhada tanto por mim, médica de família, quanto por o pessoal da obstetrícia, tá certo? Aqui tem outras condições, que aí depois... Isso aí está tudo no protocolo do Ministério da Saúde, tá certo? E você deve ter aprendido também na faculdade. Isso daqui, na verdade, eu coloquei essas tabelas aqui da direita, só para eu, se eu não tiver na hora computador, eu olhar, tá certo? Então, teoricamente, se ela tiver no IMC normal, né? Você vai lá na primeira consulta de pré-natal dela e avalia que ela está o IMC entre 18 e 25, que é considerado IMC normal. Então, ela pode ganhar durante a gestação de 11 quilos até 16. Mas se ela for uma obesa, ou seja, se ela tiver um IMC acima de 30, então o ganho total de peso na gestação tem que ser entre 5 e 9 quilos. Então, a gente tem que orientar a gestante com relação a essa questão nutricional. Sobre o aleitamento materno, é uma tabela só mesmo para eu me lembrar, né, que existe uma contraindicação absoluta. Então, se a pessoa ela tem tuberculose ativa, ela tem HIV, ela tem lesão de herpes em atividade no bico do peito, ou se ela está fazendo quimioterapia, radioterapia, ela não pode amamentar, certo? E aí eu coloquei alguns benefícios, tanto para a mãe, para quando a gente estiver próximo, né? A gente estiver com aquela gestante no terceiro trimestre,
que ela já vai ganhar bebê, seria interessante eu e você já introduzirmos essa questão do aleitamento materno. Porque o aleitamento materno ele tem que ser exclusivo até 6 meses de idade. E se durante a gestação, a gente já embutir na cabeça dela a importância do aleitamento materno, dizendo isso aqui, tanto as vantagens para a mãe quanto para a criança, isso aumenta a chance dela realmente amamentar durante esses 6 meses, sem uso de fórmula, sem uso de alimentação complementar, tá certo? Aqui já são algumas condutas, que aí é a conduta do médico mesmo, se eu estiver diante de uma síndrome hipertensiva na gestação, o que eu tenho que fazer? Aqui também é toxoplasmose na gestação, né? Como é que é a minha conduta frente a uma gestante que está com toxoplasmose. Aqui é quando a gestante tem DMG, né, diabetes mellitus gestacional, quais são os exames que eu tenho que pedir, quando é que eu começo insulina, quando é que eu não começo, isso já é recomendação médica, tá certo? Aqui é sobre a anemia, lembrando que na gestação a hemoglobina, certo, da gestante tem que ser acima de 11, tá? Então, se ela tiver com 11,2, 11,3, ela tá ótimo. Anemia fisiológica da gestação. Ah, não, agora a anemia dela é uma anemia entre 8 e 11, certo? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode dar 3 comprimidos de sulfato ferroso para ela e ficar observando se essa anemia vai melhorar ou não, tá certo? Beleza, aqui é com relação à questão da tipagem sanguínea, a urinocultura, né? Se você identificar na cultura de urina que aquela gestante, ela apresentou uma infecção, a gente tem que tratar. Se essa gestante chegar para você dizendo, ah, doutor, eu tô com disúria, eu tô com polaciúria, eu tô com dor hipogástrica, eu tô com dor para fazer xixi, minha urina tá de um jeito esquisito, e você perceber que aquilo ali pode ser uma infecção urinária, a gente já trata, tá certo? Bacteriúria assintomática na gestação, a gente trata. A clínica fala mais do que o próprio resultado do exame. A gente não precisa esperar a gestante ficar fazendo sumário de urina, urinocultura. Não, se ela já traz uma clínica compatível, você já pode alertar o médico que está na unidade, ou mesmo a mim, se eu estiver lá, para falar, olha, Érica, eu identifiquei que essa gestante aqui está com infecção urinária, aí eu prescrevo o tratamento, tá certo? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para ti. Sífilis também, eu não sei se você pode prescrever o benzetacil, mas se você puder, a gente pode discutir isso em outra oportunidade. E aqui eu coloquei uns aditivos que, na verdade, eu nem preenchi, mas era só para frisar contigo, né? Gestante está com dor de cabeça? Usa paracetamol. Gestante está com náuseas, vômitos? Qual é o antiemético que geralmente eu uso? Ondansetrona. Certo? Gestante está com as pernas inchadas. O que a gente faz? A gente orienta ela para não ficar tanto tempo sentada. Gestante fala que está com falta de ar quando dorme. Você pede para ela deitar em decúbito lateral esquerdo, né? Para desobstruir a veia cava. Enfim, gestante fala que está com dor aqui no pé da barriga, porque quando come fica com essa dor. Isso é normal na gestação. O que a gente orienta? Antes de ficar passando omeprazol, antes de ficar passando medicamento, o que a gente orienta? Você come de 3 em 3 horas, certo? Tenta comer comidas mais saudáveis, que dão menos refluxo, né? Gestante que está com insônia, antes de começar a medicação, a gente fala sobre higiene do sono, a gente dá um papelzinho para ela, né? Gestante está no 3º trimestre da gestação, a gente fornece o plano de parto. Uma outra oportunidade eu te mostro o meu plano de parto que eu fiz para gestantes e eu vou dar para elas, para todas que estiverem no 3º trimestre, para elas entenderem mais ou menos quais são os direitos dela para ter o bebê. Então, assim, Roberto, era só para realmente a gente tentar conduzir essa gestante da melhor forma possível. Eu digo isso porque, assim, gestante para mim é algo diferentão, sabe? Eu nunca nego atendimento, porque realmente eu estou cuidando de 2 pessoas, a mãe e o bebê. E se a gente poder fornecer a melhor assistência possível, né, ela vai dar menos processo para a gente, menos dor de cabeça, o bebê vai nascer bem e a gente vai ficar tranquilo. Então, eram essas informações que eu queria passar. Qualquer dúvida que você tiver, estou à disposição, tá bom?